processo, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. É uma alegria estar com você novamente e hoje um episódio bem diferente. Nós estamos nos aproximando de um ano aqui, aniversário de um ano aqui na RS Play TV com Despertando Mulheres. E nesse episódio, como eu disse, diferente, nós vamos estar recebendo a fonoaudióloga Tamara Drummond, ela que é de Alphaville, Barueri, São Paulo. Ela que é a minha fono e também a fono de muitos famosos aí, muitos palestrantes famosos, muitas pessoas aí que, assim como eu, têm a voz como seu instrumento de trabalho. E nós vamos falar sobre a importância de cuidarmos da nossa voz, porque a voz também trabalha no nosso posicionamento. Quantas vezes, minha amiga, você tem a frase certa, você tem a resposta certa, mas você não consegue expressar de forma a convencer, porque não basta o argumento, a sua voz também é importante para o convencimento. Nós vamos ver tudo isso e também vamos ver sobre branding vocal. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar sobre? Pois é, branding vocal. Eu não conhecia e a minha amiga Zora Viana, minha mentora, no ano passado, em 2025, me falou sobre isso e me apresentou a Tamara Drummond. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga, minha fono, Tamara, muito bem-vinda ao Despertando Mulheres na TV. Obrigada pelo convite. Um ótimo dia, ou tarde ou noite, dependendo do momento que você acompanhar esse programa, seja pela internet, seja pela transmissão ao vivo aqui na TV, pela transmissão gravada na TV, perdão, que vocês estejam preparados para as ótimas novidades que nós vamos trazer sobre os cuidados com a voz, a influência que ela tem e como fazer com que essa ferramenta funcione melhor para você e melhore sua vida. Isso aí, seja muito bem-vinda. Nós estamos gravando, né, para você, minha amiga, meu amigo, nós estamos gravando esse episódio e vamos estar transmitindo aí na sequência no Despertando Mulheres na TV e é todo um aparato aqui para que a gente possa trazer a Tamara, né? Então aí, minha gratidão ao Maurício que fez toda essa estratégia que ele montou aqui no estúdio para que a gente pudesse estar recebendo a Tamara. Tamara, nós vamos falar sobre branding vocal, o que é isso, nós vamos falar sobre a importância de cuidar da voz, sobre o quanto a voz interfere no nosso posicionamento. Então, dá uma introdução para nós sobre o que iremos falar neste episódio do Despertando Mulheres. A voz faz parte da nossa identidade. Antes mesmo de você entregar um currículo ou trazer uma informação sobre aquilo que você aprendeu, sobre aquilo que você estudou, sobre aquilo que você tem curiosidades, antes mesmo desse currículo, dessas informações chegarem, a sua voz já chegou. Então, quando ela está falhando, a tendência que alguém possa ter ao te ouvir é que você falha, que você não está entregando o resultado completo da sua entrega. Então, a voz, ela não é só uma ferramenta, ela é um veículo de transformação. No branding vocal, a ideia que a gente quer trazer aqui de contribuição para todas vocês, para todos vocês que acompanham, é se lembrar de que a voz, em primeiro lugar, é uma ferramenta de trabalho. Algumas pessoas se preocupam bastante com a cor do batom que vão passar, bastante com o cabelo, se está arrumado ou não, se preocupa em colocar o EPI,
o equipamento de proteção individual quando você vai para um lugar específico. Tem até um tempo de uso preparado para quem é operador de telemarketing, não pode passar mais do que 6 horas para preservar a audição. Então, o mundo inteiro, de certo modo, tem se preocupado em fazer com que as nossas próprias funções se mantenham por mais tempo, se preservem por mais tempo, mas é possível que nós sejamos negligentes com a gente mesmo, em que em alguns momentos a gente esqueça de cuidar daquilo que vai estar com a gente por um tempo. Assim como nós temos, por exemplo, na audição, um processo de envelhecimento esperado que se chama presbiacusia, você pouco a pouco, depois dos seus 25 anos, vai passando a ouvir um pouco menos, vai perdendo agudos, é natural. E na voz, esse processo de envelhecimento também acontece. Nós temos a presbifonia, que é quando esse músculo, de certo modo, vai perdendo um pouco de elasticidade, vai ficando um pouco mais pesado, atravessa as mudanças hormonais, principalmente para nós mulheres. Você, mulher, não tem a mesma voz que você tinha quando tinha 5 anos de idade, não tem a mesma voz que você tinha quando menstruou aos 12, 15 anos de idade. Certamente a sua voz é diferente quando você tem 25, 30 anos de idade e com certeza aos 60, aos 70, sua voz também vai ser diferente. Então a voz é uma ferramenta que está o tempo todo se transformando e precisa o tempo todo de cuidados específicos e personalizados. Olha só, é muito importante, né, e enquanto tu falavas, eu também pensando aqui, sobre, né, esse período que nós estamos vivendo, que é um período de eleições, estamos num período, né, num período de Sim, campanha eleitoral, estamos importante, importante. às vésperas de uma eleição e sabe que às vezes eu pergunto para alguns políticos, algumas políticas, porque eu vivo nesse meio também, e depois, né, que eu te conheci, eu comecei a prestar atenção nisso. E daí, quando eu vejo uma vereadora, uma deputada hoje, candidatos e candidatas em especial, né, a deputado, eu pergunto assim: como é que tu cuida da tua voz? Tu tens uma fono? Porque às vezes elas estão sem voz, às vezes, assim, fala durante o Sim. dia, tem muitas reuniões, eu digo assim: quem é tua fono? Como é que tu cuida da voz?". E um dia desses uma disse assim para mim: "Olha só o que uma pessoa que está eleita e está candidata a um cargo", eu disse: "Menina, tu tens que cuidar da tua voz, tu está sem voz, imagina durante a campanha. É, O que que tu faz para cuidar da tua voz?". Ela disse assim: "Eu não tenho tempo de cuidar da voz". Eu fiquei tão impactada com a resposta, porque o trabalho dela, a ferramenta principal de trabalho é dela é a verdade. voz. E ela disse assim: "Eu não tenho tempo, menina, para cuidar da voz". Eu fiquei tão impactada que eu não retruquei, que eu não fiz nem comentário, né. Paralisou, né. Eu paralisei, tipo assim: "Mulher, o que tu mais usa é a tua voz e tu diz que É não tem isso tempo para mesmo. cuidar da tua voz, o que que tu vais fazer sem a tua voz se tu é uma das vozes femininas na política, né". Mas nós vamos falar Mais de tudo relevante. isso, minhas amigas e amigos, mas antes vamos para o intervalo, porque precisamos prestigiar os nossos patrocinadores, patrocinadoras e apoiadores do Despertando Mulheres na TV. Não é só sobre o que você veste. É sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você chega, como se expressa, como escolhe ser vista. Mais segura, mais confiante, mais você. Porque se vestir também é uma forma de reconhecer a própria força. A Rabushi apoia o movimento Despertando Mulheres. Rabushi. Vista-se de confiança. Transforme o seu evento em uma experiência inesquecível. A Rural e Tal, comandada por Bianca Tesselli, cria mesas completas com sofisticação, afeto e atenção a cada detalhe. Casamentos, aniversários, formaturas, cada celebração pensada para encantar seus convidados. Você vive o momento,
a gente cuida de cada detalhe. Cada escolha, cada composição, cada detalhe reflete cuidado, beleza e uma experiência que vai além do seu esperado. Rural e Tal. Sua história merece esse cuidado. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Porque é ideal para quem busca imóveis, veículos, serviços ou investir com segurança. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Então, já voltamos e a minha gratidão aí, nós vamos fazer 1 ano de programa Despertando Mulheres na TV, aqui pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Então, minha gratidão a todos que têm me acompanhado aí, já são mais de 4 anos, né, aí pelo streaming, né, no YouTube, no Facebook, também em canais de TV e aqui, né, na RS Play TV. Então, nós voltamos agora com a Tamara, porque eu tenho umas perguntas aqui, eu tenho o meu tema de casa, né, gente? Senão eu vou indo aí com muitos assuntos com a Tamara, mas eu tenho perguntas para fazer a ela que são importantes para mim e para você. Então, Tamara, já retornamos. Eu Olá. tenho, como eu dizia aqui para a audiência, umas perguntas pontuais para que a gente possa estar conduzindo esse episódio do Despertando Mulheres de uma forma que a nossa audiência venha a receber muita orientação e informação. É um prazer. Tamara, olha só, deixa eu te perguntar aqui, ó. Muitas pessoas acreditam que cuidar da voz é importante apenas para cantores, para professores, para pastores, pastoras, palestrantes, né? Mas quem realmente precisa cuidar da voz? Eu penso que na tua abertura ali, tu já falou a importância, né? Mas para quem mais é importante? O que tu tens observado no teu dia a dia de atendimentos? Qualquer pessoa que utilize a sua voz para participar de reuniões, grave vídeos, atenda clientes, fale com alunos, negocia diariamente, nem que seja com o feirante. Todas essas pessoas dependem da comunicação para realizarem aquilo que pretendem. Então, é óbvio que existem pessoas que têm altas demandas se comparadas às outras. Mas é importante salientar que a voz é uma ferramenta que todos nós utilizamos e precisamos dela saudável. O que eu traria de resposta mais objetiva é que nós temos sim palestrantes, políticos, professores, temos sim donas de casa, não que eu esteja incentivando, mas gente, você já reparou que às vezes você, em alguma situação de descompensação emocional, e a Andrea vai falar um pouco também sobre esse direcionamento através do programa dela, que é maravilhoso, através da sua descompensação, pode, por exemplo, mudar o padrão da sua voz, pode deixá-la mais tensa, mais rígida para conversar com o filho, e se esse padrão se mantém pelo resto do seu dia, você vai acumulando desgastes e às vezes as tensões que você acumula mantém esse padrão por dias e, por que não dizer, até anos, dependendo da gravidade da circunstância emocional que cada um atravessa, por exemplo. Então, sobre quem precisa cuidar da voz? Todo aquele que utiliza a comunicação como via de troca para realizar aquilo que se pretende. Existem pessoas que têm maiores demandas? Sim, professores, palestrantes, políticos, vendedores. Gente, eu atendo um programa muito grande aqui, em São Paulo, de um grupo de empresários, onde ele tem uma equipe de vendas voltada para especialistas em reuniões. Eles falam aproximadamente 10 a 12 horas com empresários diferentes através de vídeos. Gente, não tem como você controlar os prejuízos que acabam vindo depois de 2 horas de exposição vocal intensa. Uma vez que você começa a falar, microlesões, sim, microlesões acabam sendo esperadas, ou seja, algum vasinho ou outro vai extravasar e, de certo modo, isso é fisiologicamente compreensível, porque quando você
tem uma espécie de extravasamento, você também pode gerar expansão. Então, como você vai na academia, malha e aquela região começa a doer, fica meio dolorida, houve ali a quebra de fibras. E essa quebra vai gerar expansão, desde que você coloque seu músculo no lugar certo. Com o movimento correto, você pode fazer com que aquele músculo, então, fique mais forte. Assim é a voz. Se você usou, desgastou e não recolocou ela na direção certa, provavelmente você vai acumular prejuízos. Então, a resposta mais objetiva que eu posso dar é isso, que uma voz sem esforço, com certeza, é mais saudável. Sabes que enquanto tu falava, né, me veio muito à mente, assim, o vendedor e tu acabaste de falar, né, sobre os vendedores. É, Hoje, nós trabalhamos com venda, nós podemos ser advogadas, podemos perfeito. ser palestrantes, mentoras, né, que é o meu caso, e também trabalhamos com vendas. Então, tu imagina uma pessoa Verdade. que não está com uma voz boa, seja, né, vou falar aqui do Rio Grande do Sul, tem dias que a gente passa pelas 4 estações em Hum, um dia, né. Daí tu imagina, tu já vai com a voz exatamente. prejudicada por causa da umidade, por causa do clima, então tu já vai um pouco rouca, já tá com um pouco de sinusite, enfim. Então tu já tens um prejuízo na voz por causa disso. E daí tu vai desgastando, vai Verdade. desgastando, vai desgastando, aumenta esse prejuízo. Qual vai ser o resultado dessa negociação, dessa reunião? Então, quero chamar atenção aqui, minhas amigas e amigos, para você que trabalha com vendas em especial, né. Talvez Muito você bem. não tenha um cargo de vendedor, de vendedora, mas você trabalha com vendas. E o que tu falasse agora que eu não tinha despertado ainda, é que hoje nós estamos em um mundo que a maioria das pessoas estão, de uma certa forma, criando conteúdo na internet. Seja conteúdo Verdade. bom ou ruim, não importa, né, todos e todas querem aparecer na internet, não estou criticando, mas todos nós queremos estar lá tendo visibilidade, autoridade, enfim. E como é que eu vou criar essa autoridade? E como é que eu vou ter uma visibilidade que me traga resultados positivos, se a minha voz não está comunicando aquilo que verdadeiramente eu quero comunicar? Então, eu quero aproveitar, Tamara, e te pedir que fale um pouco sobre esta questão que eu trago agora. Eu quero comunicar algo, né, e na realidade eu comunico, mas a pessoa não interpreta, não recebe de forma clara aquilo que verdadeiramente eu quero transmitir por causa da minha voz. Tá certo isso? Pode acontecer isso? Sim, a voz influencia a credibilidade, influencia a confiança, influencia a autoridade. Você comentou sobre a questão de estar na internet, querendo ou não querendo, todos estamos, de algum modo, produzindo conteúdo, seja out ou offline, mas estamos sim, sempre produzindo. E, infelizmente, quando você não tem o despertar da confiança, o despertar dessa credibilidade, você tem mais desgaste para poder convencer esse movimento. As pessoas acreditam primeiro na forma como ouvimos alguém falar. Uma voz equilibrada, ela transmite estabilidade emocional, domínio do assunto, faz com que você gere mais confiança. Estamos tudo bem aí? Sim, sim, estamos te Eu ouvindo, falei, eu tudo eu fiquei tranquilo. confusa aqui agora. Não, Quando existe excesso de tensão, você pode falar muito, de forma acelerada, isso pode gerar pouca projeção, fora a instabilidade vocal, que também podem aparecer, como você bem colocou um pouco antes agora, com as mudanças de clima, quando você, está diante de uma cidade ou de um dia onde faz frio, onde faz calor, onde você tá ali se abanando para poder ficar bem e depois pegando a sua blusa para poder ficar bem no mesmo lugar, numa diferença de poucas horas. Esse excesso de ressecamento, essa irritabilidade na região da garganta, acabam produzindo excessos. Essa é a mecânica que eu quero que a gente perceba. Fatores externos podem gerar instabilidade e mudanças na saúde da sua voz. Fatores internos podem afetar você na forma como você vai se projetar e
O terceiro movimento, o fator social. A função da voz mal executada pode sim desgastar você e transformar você de fora para dentro. E por que eu digo isso? Quando você está falando em um lugar onde você percebe que não é bem aceito, você se sente mais inibido ou você se sente mais desinibido? Você traz mais palavras para o seu ouvinte, para o seu eleitor, quando você está se sentindo mais à vontade, ou quando você percebe que ele está mais fechado, você muda a sua forma de falar. Obviamente que o falante experiente vai fazer essa calibração o tempo todo. Deve fazer. Entretanto, quando a sua voz, a sua saúde está baixa, você fica limitado nesse controle, que aqui no branding vocal a gente chama de dimerização da voz. O dimmer é quando você regula. As pessoas, algumas, são muito rígidas na forma de pensar sobre a sua própria comunicação e sua própria voz. E a internet tem feito um desserviço em alguns momentos, fazendo com que as pessoas se agarrem aos seus próprios padrões, como se elas não devessem se melhorar. Isso é um perigo. Isso também se aplica na voz. Então você tem uma identidade sonora que te acompanha já faz um tempo, mas será que haveria uma outra forma de fazer o que você já faz? Sem esforço, com menor esforço, na verdade, fazendo o que você já faz com maior eficiência, com maior influência positiva, com melhores resultados. Será que daria? Essa é a pergunta que muitas pessoas não ousam fazer porque estão apegadas a alguns padrões antigos, quando na verdade existem coisas melhores e padrões melhores a se desenvolverem. Tu sabes que o que me trouxe, né, ou o que me levou até a ti foi uma observação da Zora Viana, né? Eu falava da nossa mentora aí, a Zora Viana, Verdade. que ela um dia falou para mim assim: Andréia, a tua voz, penso que é a tua entonação de voz, ela dizia para mim, né? Ou seja, para trabalhar com mulheres, eu que de formação sou advogada, advoguei muito tempo, muito tribunal do júri, onde precisa de uma postura firme, de uma voz firme, né, de um posicionamento muito seguro. Também atuei na área de sucessões e família, que também precisa, embora tenha que se ter muito acolhimento, precisa sim de uma postura firme, muito Firmeza. clara, Perfeito. muito objetiva, né? E vindo trabalhar com as mulheres, eu lembro que eu dizia assim: "Poxa, eu já procurei mudar um pouco a forma de vestir, já me vesti de forma que até nem era eu, É. né, e retomei a usar mais o que é o meu estilo, né, de me vestir, mas eu não sei ainda porque eu passo confiança, passo força, mas vejo que ainda falta algo para acolher, abraçar essas mulheres. E a Zora me disse: "Andréia, eu penso que é a tua voz", e foi quando eu te procurei. Uau. Fala um pouquinho sobre Firmeza. isso, Tamara, sobre nós termos essa congruência, né, e o Boa. quanto isso pode ser trabalhado, porque eu fui trabalhada, eu fui treinada para ser advogada. Então, além do meu perfil comportamental, e a gente já falou sobre isso eu e tu, né, porque, Verdade. o dominante, ele vai ser mais firme, vai ser mais objetivo, vai ser mais direto na sua postura, no seu tom de voz. Então, o dominante já é uma pessoa mais direta, uma pessoa mais objetiva, uma pessoa sem mimimi, vou falar assim, né. E mais esse treinamento, né, de tribunal do júri, de ser advogada, enfim, fez com que a minha voz, né, viesse a ter uma força maior. E o quanto a gente pode estar treinando. Fala um pouquinho sobre isso, Tamara, o quanto a nossa voz pode nos ajudar ou até colocar alguns empecilhos para aquilo que a gente quer começar a trabalhar ou fazer? Nós conversamos agora sobre a importância do seu estado físico, da sua condição física, de como isso influencia o seu padrão, a sua voz. E em nenhum momento, por exemplo, você deve imaginar que você tem uma voz feia, uma voz que não atende aos padrões de um determinado grupo, mas é Ah, importante sim ter. deixa eu Pode só falar. interferir um pouquinho. Isso que tu falasse também, eu ouvi semana passada de uma mentorada minha. Ela não Olha gosta lá, de se ouvir. E eu amo me ouvir. Eu amo me ouvir, eu amo me assistir, mas uma mulher bem muita gente resolvida, né, Andréia? muita Dispersa. gente
fala assim: "Não gosto de me ouvir, não gosto de me ver". Isso aí. Interrompi porque veio ao encontro ao que tu começou a falar, né, que a pessoa: "Ah, não gosto da minha voz", né. Isso é muito comum, sabe por quê? Uma curiosidade, gente, quando você fala, você tem a saída do som da sua voz por via oral. E quando ela sai aqui, você capta esse som de novo aqui pelo seu ouvido. Então, você tem a projeção e as pessoas ao seu redor te escutam por transmissão de via aérea, tudo bem? Quando você está falando por conta própria, você está sim se ouvindo por via aérea, mas também se ouvindo aqui por dentro, porque o corpo inteiro ressoa. Sua garganta está vibrando. E quando ela vibra, o seu ouvido lá dentro, a sua cóclea, também capta essa movimentação. Então, quando você escuta a sua própria voz, você escuta por duas entradas diferentes: por via aérea e por via óssea, o seu corpo ressoa. Então, quando você está ouvindo o seu WhatsApp, quando você está ouvindo seus vídeos, quando você vai ouvir a sua voz num outro tipo de projeção, você vai ter aquela sensação de não identificação. Você pode dizer: "Olha, essa não é a minha voz". Mas as pessoas ao seu redor estão acostumadas a ouvir a sua voz por via aérea. Elas estão acostumadas com o som que você está ouvindo no WhatsApp, com o som que você está ouvindo de projeção no YouTube, na internet, no Instagram, seja onde for. Mas você pode ser que se desidentifique com a sua voz, porque lembre-se, tem duas vias de ressonância da qual você é capaz de captar. E aí, para você, pode parecer um pouco diferente. Mas cuidado com o estresse. A sua voz, a sua projeção, ela é importante no mundo. Não existe ninguém como você. Não existe nenhuma voz igual a outra. E é justamente por isso que eu trabalho essa percepção de que os bons devem se levantar. Pessoas interessadas em entregar coisas boas para esse mundo, fazer uma entrega positiva, seja na advocacia, quando você se projeta e se prepara para ser um bom advogado, uma boa advogada, você está se preparando para entregar o melhor para o seu cliente e dentro do melhor da sua entrega, a sua voz também se inclui. Eu acho curioso que as pessoas não consideram a voz como parte de si mesmo. Muitas delas só percebem a importância quando acaba, quando falha. Eu tive uma prima que fez uma cirurgia, ela fez uma tiroidectomia total, ela retirou toda a glândula tireoide devido a um problema de saúde. Só que no meio da glândula tireoide nós temos a passagem de um nervo importante, que faz com que a prega vocal se movimente. Esse músculo vocal pode ser afetado temporariamente ou, em alguns casos, pode haver uma lesão permanente, dependendo de como a cirurgia aconteceu. E quando ela saiu da cirurgia, esse nervo que foi afetado só pelo contato com o ar, porque ele é muito frágil, ele é bem fininho, deu aquela balançada em como o músculo vocal se movimentava. E a voz dela ficou diferente, ela não conseguia mais potência, ela não tinha mais força para falar, e ela começou a chorar desesperada: "Acabou a minha voz, acabou a minha vida". Foi o que ela disse. Mas só Por se quê? Porque dá eu não vou conseguir conta mais fazer nada só do se que dá eu queria conta fazer, quando eu não vou falar é. mais do que eu penso, então acabou. E ela começou a chorar, entrou em um processo depressivo ali e precisou de ajuda, não só fonoaudiológica, mas psicológica. Por quê? Porque a voz voltou, a estabilidade emocional também voltou. Então, muitas pessoas não percebem a relação direta que você tem da voz com a sua entrega emocional, com o estresse que você atravessa e o estresse que a sua voz também transmite quando você não se cuida, quando você o impacto que isso acaba tendo nas suas relações de trabalho, nas suas relações familiares, nos seus relacionamentos. Então, o tom da sua voz muda até a maneira como as pessoas te compreendem. Eu amo dar o exemplo de uma frase que diz assim: "Bonito, hein?". Do ponto de vista linguístico, eu estou afirmando uma coisa positiva. Bonito, eu estou afirmando. Mas do ponto de vista de prosódia, que é a minha entonação, eu estou dizendo exatamente o contrário. Então, a sua voz tem a capacidade extraordinária de mudar a intenção de uma determinada frase. E se ela está falhando, se ela está sendo afetada pelo clima, se ela está sendo afetada pelo estresse, se ela está sendo afetada por você, pela sua falta de cuidado,
certamente isso também vai refletir nas suas entregas sociais e de relacionamentos. Antes da gente ir para o bloco da minha colega doutora Márcia Prevedelo, com relação à pergunta, né, Tamara, e que eu fiz a intervenção ali em cima do que tu estavas falando, de algumas pessoas não gostarem da sua voz. Mas o quanto o meu tom de voz, as características da minha voz podem estar me auxiliando ou não na minha profissão, naquilo que eu quero fazer, naquilo, por exemplo, a pessoa trocou de carreira, né, profissional, como é o meu caso, fiz uma transição profissional, né? Saí de advogada para vir ser, então, uma mentora de vida, né? Com as ferramentas todas que eu trago, do coach e da hipnoterapia. Como que a voz, ela interfere? Quando você vai falar, existem 3 padrões que precisam ser considerados. Aqui no Brand Vocal eu gosto muito do número 3 e acabo me lembrando daquilo que eu também gosto muito, eu sou cristã, então boa parte das referências que eu trago tá sempre voltada para essa questão de 3, porque é mais simples de lembrar. Então, para você que pretende ter uma voz persuasiva positivamente, influente e que também gere resultados positivos na vida de quem te escuta, eu sugiro que você perceba essas 3 coisas, que é a intensidade da sua voz. Dentro desse padrão de intensidade, você pode deixar a sua voz mais forte ou mais fraca. E isso pode chamar a atenção, captar melhor a atenção das pessoas, seja para fazer uma venda, seja para sustentar, para fazer uma sustentação oral dentro da sua apresentação de trabalho. A intensidade da sua voz, ela é regulada pela sua respiração. Fazer com que o controle respiratório esteja sob o seu comando faz muita diferença. Respirar pelo nariz, segurar, soltar pela boca por um pouquinho mais de tempo. Esse trabalho simples que eu acabei de dizer aqui é capaz de recuperar a organização da linguagem, porque sim, a maneira como você estrutura as palavras facilita a compreensão ou não de quem te escuta. Então, dentro desse primeiro parâmetro, para que a sua voz seja de fato influente, gere melhor resultado, considere a intensidade. E a resposta que eu trago é: dentro do padrão intensidade, preocupe-se com a respiração. Ok? Padrão número 2 é a duração. A duração da voz tem a ver com a velocidade da sua fala. Quando você quer gerar mais alegria, mais entusiasmo, mais empolgação, você varia a velocidade da sua voz. Ela deve ficar ligeiramente um pouco mais rápida, não a ponto dos seus ouvintes não te compreenderem. E aí a gente entra num outro problema, que é a dicção. Quando seus músculos, também em 3, lábio, língua e bochechas, não estão bem estruturados, você pode ter um problema se a velocidade de fala aumenta demais, porque as pessoas não vão te compreender, sua dicção fica comprometida. Então, se você também pretende exercer maior influência, persuasão e ter melhores resultados, você deve considerar o primeiro padrão de intensidade, o segundo padrão de duração, aumentando e diminuindo a velocidade da sua fala. E o terceiro movimento, intensidade, duração, frequência. Frequência está relacionado ao tom que pode ser mais ou mais grosso, dentro daquilo que você projeta. A sua voz tem a capacidade extraordinária de transitar como numa régua, como numa onda, tanto para sons mais agudos quanto para sons mais graves. E existem pessoas que usam apenas um pequeno repertório disso, que era mais ou menos o que a gente conseguiu ajustar no padrão da nossa querida mentora Zora Viana. Inclusive me procurou aí essa semana para uma emergência vocal. Tem uma demanda muito alta, assim como você, Andréia. Então, o olhar personalizado faz diferença, e fica o convite para você que não me segue também, possa me seguir, me acompanhar nas redes, porque essa variação está à disposição de todo mundo, para agudos e para graves. Mas você pode ter a tendência de usar apenas um repertório
menor da sua capacidade. Isso pode acontecer em várias áreas da vida, você não acha? Então, dentro da voz, isso é muito natural. Se você não conseguir variar a intensidade, a duração e a frequência, você vai ter uma voz restrita e as pessoas têm a tendência de perder a atenção quando a voz não varia, quando a voz não encanta. Agora, para que ela seja encantadora, ela também não pode variar demais, senão você vai parecer um lunático, uma pessoa descompensada. Sim, Então, e a dá variação pode falar. dá para gente dizer então que, com base nesses 3 pilares, né, eu preciso ver a que eu estou me propondo, né, que tipo de reunião, que tipo Muito bem. de palestra, com que eu trabalho, com quem eu trabalho, para eu poder estar administrando isso na minha voz, Muito bem. para que ela venha gerar o resultado que eu pretendo, porque eu posso ter esses 3 pilares eu posso ter, trabalhá-los muito bem, mas vai ser diferente eu num tribunal do júri do que numa palestra Muito bem. de autoconhecimento para as mulheres, né. Bem, gente, nós já ultrapassamos todos os horários aqui, eu não quis interferir interromper a Tamara ali, até porque a gente está nós estamos numa, edição em que estamos à distância com a Tamara, então por Ah, causa do som também, eu não estou interferindo, é diferente de nós estarmos aqui nos estúdios presencial, por isso que eu não a interferi nas verdade. respostas. Nós vamos imediatamente então para o nosso quadro com a doutora Márcia Prevedelo e voltamos mais um pouquinho aí com a Tamara, porque nós temos o nosso quadro Liste-me 10 sonhos que eu realizo todos. Pois é, esta é a chamada do quadro da Jana, da Ademicon. Então nós temos ainda as nossas amigas maravilhosas aí para ouvir. Vamos de imediato ouvir o que a doutora Márcia Prevedelo tem para nos apresentar hoje. 3, 2, 1. Então, gente, viram que maravilha, né? Nós temos esse quadro jurídico aqui para te informar, para te orientar e informações como a Tamara está trazendo para nós. Informações que você pode prestar atenção hoje e você já pode sair praticando. Bem, voltamos com a Tamara, então. Tamara, de forma bem objetiva, porque nosso horário já está bem extrapolado aqui. Não quis te interromper, senão vai dar um eco aqui de som. Se nós duas falarmos juntas, não vai ficar legal. Mas de forma bem objetiva, fala para nós 3 erros gravíssimos que eu, como palestrante, como mentora, como comunicadora e apresentadora do meu programa posso cometer, assim como também aquela pessoa que trabalha menos com a voz. Quais são os 3 erros principais que uma pessoa pode cometer que vai prejudicar e muito a sua voz? Tem vários, mas vou responder 3 que são muito recorrentes. O primeiro, falar rápido demais. Pessoas que estão muito tensas, preocupadas com o que devem dizer, ansiosas em algum momento, sem perceber, aceleram a velocidade de fala. Então, o primeiro deles, quem fala rápido demais, perde a atenção, pode estar comprometido na questão da dicção, não será compreendido e também vai passar uma impressão de que não domina também o conteúdo. Então, o primeiro deles, falar rápido demais. O segundo, por incrível que pareça, a não adequação com o ambiente. E eu me refiro às questões tanto sociais quanto físicas. Então, competir com ambientes ruidosos, veja bem, a sua maestria na condução desse programa, olha, vai dar um delay, vai ter uma dificuldade. Você não está competindo com o som, você está conduzindo esse som. Só que isso também acontece em ambientes onde você não considera a ambiência social. Um pouco antes nós falamos sobre uma voz que deve se adequar ao quadro. Então, se você está numa sala de educação infantil, você precisa se adequar no seu padrão sonoro para que seja mais influente para aquele público, e é para isso que serve o branding vocal, para que você seja influente em um determinado público e não necessariamente seja apenas um uso restrito. Então, o segundo erro foi a competição de ruídos, a competição sonora, sejam eles externos ou internos. O terceiro padrão, que eu também vejo como um dos principais erros, é o excesso de tensão no pescoço e na mandíbula. Então, as pessoas esquecem que
ter mais espaço para falar torna a voz, sim, mais atraente, mais influente, mais sadia. Então, eu vivo dizendo para os meus mentorados e os meus clientes, quando eu faço acompanhamento de consultoria, que todos estão muito bem ambientados em relação a alguns exercícios, mas poucos levam a sério a liberação de espaço para que a voz tenha maior projeção. Então, esse é um erro muito recorrente, até para pessoas que são experientes e que buscam falar ou se preparar melhor, se esquecem de liberar espaço. Ok. Hoje de manhã, pelo tempo que eu tive, pelo meu horário, o que que eu fiz, né? Os alongamentos, né? Isso. Alongamentos e Abre o espaço. gargarejo com água morna, né? Com salmoura morna. Mas assim, Tamara, 3 erros que eu posso cometer com a minha voz. Por exemplo, tô ruim, a voz tá um pouquinho ruim, a garganta tá arranhando, vou comer uma bala, vou chupar uma bala de menta, um house. O tomar bebida gelada é mito ou é verdade que pode prejudicar a voz? Bebida quente é bom? Me fala rapidamente sobre isso. O gelado e o quente têm o seu lugar, tá bem? Então o gelado ele ajuda muito em algumas circunstâncias de emergência, de recuperação. Eu uso o exemplo do UFC, homens que estão lá se batendo, batem no músculo e de repente saem daquela pancadaria, com todo respeito, gente, é o esporte brincadeira aqui, entram numa banheira com gelo imediatamente. Por que eles fazem isso? Porque o gelo, ele é vasoconstritor. Então, aquele músculo que recebeu muita pancada, quando entra em contato com o gelo, se contrai e mantém o sangue ali naquela região, o que faz com que aquele músculo se regenere mais rápido. Então, quando você toma uma bebida gelada antes de falar, para você é péssimo, porque você, ao falar, vai aquecer e aí o seu trabalho vai ser dobrado. Entendi. Então, tomar gelado para cantar, tomar gelado para falar, tomar gelado para se apresentar, não é indicado. O que Ok. que a gente costuma ver? Se você vai descansar, se você não vai ter um trabalho vocal intenso, vai fazer um pequeno repouso, sim, você pode tomar uma bebida um pouco mais fria. Obviamente que muito gelado ou muito quente, nas pontas, em extremo, em nenhum momento vai fazer bem, em nenhum. Eu estou falando um pouco mais fria, um pouco mais quente. A ideia é que tanto o quente quanto o frio trazem um ressecamento dessa região. Então, essa região, quando tu liga lá a sua leiteira para esquentar um pouco uma água, se você voltar depois de um tempo, aquela água evaporou, porque o contato com o calor absorve, faz com que aquela água Então, o evapore. bom é E uma você uma bebida temperatura ambiente, isso? muito bem. Caso queira variar, um pouquinho mais para frio ou um pouco mais para quente, mas pelando, aquela coisa extenuante, é melhor evitar. Nós aqui Ou no Rio Grande do Sul altamente gelado, os é extremos. muito chimarrão. Tá, e Eu sobre sei, e sobre a bala? chimarrão. Toma um house, toma uma bala de menta, uma bala de gengibre, puro açúcar. E daí? Exatamente. As balas são neutralizantes, então você tem a sensação de que sua voz melhorou e de fato quando você pega a bala, e é por isso que ela é tão famosa, você tem a sensação de que melhorou aquela situação, mas na verdade você desligou os seus receptores de ação. Você acaba por usar menos aquela região, mas você precisa dela. Então você coloca mais força para poder falar e quando aquele efeito da bala passa, você tá pior do que estava antes. Ó, Então, o então, ideal é que você não use. gente, olha só, nós já vamos para o quadro da minha amiga Jana, liste 10 sonhos que eu realizo todos, mas, ó, fica a orientação aí, né? Ou seja, balas, vocês, meus colegas apresentadores aqui, Cuidado! meus colegas apresentadores aqui da RS Play TV, muita atenção, meu diretor-geral Maurício. Olha só, muita atenção. Sem balinhas, sem café quente antes da. Ih, gente,
Errei, O tomei 2 café é uma coisa cafezinho bem importante. Eu sou filha de mineiro, gente. O café é uma coisa importante. Eu falei que eu ia então ser deserdada pelo meu pai. O café resseca também, gente. A resseca, cafeína né. faz esse trabalho Deixa de eu ressecar concluir as aqui, memórias de pai. Tamara, senão nós não vamos encerrar o nosso programa Não hoje, meus termina. minutos já passaram. Assunto não tem fim. Deixa eu encerrar aqui que nós duas falando não vai dar certo para o som para os nossos ouvintes. Olha só, gente, café quente, eu tomei 2 cafezinhos quentes antes de começar aqui. Não fiz bem, tomei 2 cafezinhos para acordar, né. Então assim, ó, bala, nananina não. Café quente, chimarrão quente, antes de nós virmos falar, também não. Gelado, também não, gente. Então vamos lá. É bebida em temperatura ambiente. É muita informação. A Tamara é uma profissional completa, né? Ela entende tanto do nosso Obrigada. emocional quanto da nossa voz. Então, ela tem muito para entregar, né? E eu sei o quanto ela gosta de fazer essa entrega, mas das minhas 6 perguntas paramos em 2. Vamos para o quadro, então, dos sonhos. Quem sabe o seu sonho é contratar aí uma consultoria ou um processo aí com a Tamara. Não estou dizendo que precisa de tanto assim, porque não é exagerado, né? Mas quem sabe você quer realizar esse sonho. Vamos ouvir a Jana, o que ela tem hoje para nos apresentar? Quem se planeja, realiza sonhos. Agora, quem improvisa, paga mais caro. Olá, eu me chamo Janaína Cunhasque, sou gestora licenciada na Demicon aqui em Gramado, e esse é mais um quadro Despertando Seus Sonhos, em parceria com o programa Despertando Mulheres da TV. Hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você costuma planejar os seus sonhos ou espera chegar à necessidade para depois descobrir como vai pagar? A verdade é que a maioria das pessoas compra um carro quando o antigo já está dando problema. Ela procura um imóvel quando o aluguel está pesando no bolso. E decide reformar quando a casa já não atende mais a família. E quando a necessidade chega, normalmente, a pressa, ela custa muito caro. É nessa hora que muitas pessoas entram em financiamento com juros altos, parcelas pesadas e anos de comprometimento da sua renda. Mas existe um caminho diferente: o planejamento. Quando você sabe que daqui a 2 ou 3 ou 5 anos quer trocar de carro, quer comprar um novo imóvel ou quer comprar o seu imóvel, sair do aluguel, quer reformar a sua casa ou até mesmo investir no seu futuro, pode começar a construir patrimônio aos poucos. E sabe qual é a maior vantagem disso? Você não precisa ter todo o dinheiro. E você também não precisa esperar ganhar mais para começar. O mais importante é dar o primeiro passo. Porque o tempo é um dos maiores aliados de quem investe e de quem planeja. Enquanto muita gente espera sobrar dinheiro, quem se organiza faz o dinheiro trabalhar a seu favor. E existe algo que eu sempre digo aos meus clientes: sonhos não deveriam depender de sorte. Eles devem depender de planejamento. Quando existe um planejamento, existe uma estratégia. E quando existe uma estratégia, as decisões deixam de ser tomadas por desespero e passam a ser tomadas pela oportunidade. Se você tem um sonho, não espere ele virar uma urgência. Comece a construir esse projeto hoje. Me siga nas redes sociais, Jana Cunhasque, _Ademicon, mande uma mensagem lá no direct e vamos marcar uma sessão de planejamento dos seus sonhos. Te espero lá. Pois é, gente. Qual é o seu sonho? Diga aí, marque com a Jana, agende um café com ela. Pode ser um café virtual ou também ela vai até o seu encontro, dependendo de onde você é, ela vai ao seu encontro e poderá estar te atendendo e falando aí sobre esses planos maravilhosos da Ademicon. Voltamos com a Tamara. Tamara querida, então nesse último bloco aí, né, que nós temos, já quero te agradecer por estar aqui conosco, por essa tua entrega extraordinária, tu que é muito detalhista, muito explicativa e vai ser assim de um aproveitamento tremendo, eu tenho certeza. É um programa que eu quero inclusive estar colocando no grupo aqui dos apresentadores da RS Play TV, para que possam também os meus colegas, porque eu tenho certeza, Não. Tamara, que raríssimos são os colegas aqui que fazem uso de técnicas, né, para voz, que tem sua fono ou seu fono.
E é muito importante, porque como tu falasse, a voz gasta. Olha só, minhas amigas e amigos, a voz gasta, assim como a audição gasta, como a Tamara falou, a voz também gasta. E se eu e você não estamos cuidando da nossa voz, se nós estamos usando ela de forma inadequada, ela vai gastar muito mais rápido e nós vamos ter prejuízos na voz muito mais rápido, e alguns prejuízos são irreparáveis. Além disso, também nós já falamos aqui, né, o quanto o nosso emocional, ele influencia na nossa voz. Então, assim, eu tive clientes, inclusive um cliente homem, né, porque eu hoje atendo, não vou dizer somente mulheres, porque eu abro exceções para esposos, filhos, familiares de mentoradas minhas. Na mentorada, por exemplo, uma mentorada minha pediu uma sessão para 2 mentoradas minhas pediram que eu abrisse exceção para atender, né, o seu marido, a outro seu companheiro. Então, eu vou citar um exemplo aqui de um advogado que fez comigo todo um processo há um tempo atrás, e o quanto, gente, é algo assim, o meu marido, inclusive o Armando, viu a diferença. O quanto esse homem, do meio para o final do processo, mudou. Ele mudou o seu semblante, ele mudou a sua postura corporal, ele mudou a sua voz, o seu tom de voz, a forma dele falar, mais autoconfiante, mais seguro, mais determinado. Por quê? Porque ele descobriu no processo quem verdadeiramente ele descobriu no processo o que ele era capaz de fazer, o que ele queria, o que ele desejava para a sua vida, e ali ele se posicionou e mudou o comportamento dele, né, a postura corporal também e a sua voz. Então, é que nem nós mães, né, o filho chega em casa pelo tom da voz, a gente não precisa ver o filho ou a filha, pelo tom da voz do boa noite ou pelas pisadas, a forma que eles estão pisando, firme ou não, a gente já sabe se o filho está bem, se o filho está alegre, se o filho está Alguma triste, coisa muda. se aconteceu alguma coisa no dia, na vida do nosso filho. Então, o nosso emocional, minhas amigas, o nosso emocional, ele influencia muito. E no método Despertar, a gente fala do emocional e eu trago toda essa visão 360, sempre falo da Tamara, sempre coloco à disposição ali a importância de nós cuidarmos da voz. Bem, Tamara, agora vamos aproveitar que nós temos aí, né, 2 minutinhos e meio, e eu quero que tu fale para nós sucintamente o que é o branding vocal e que tu me diga como que tu trabalha. Eu quero te contratar. Ainda não te contratei. Como é que eu te contrato? É uma consulta? É um processo de várias consultas? Fala aí para nós. O Branding Vocal é um programa de acompanhamento que desenvolve as habilidades biopsicossociais num prazo de 3 meses, sendo que no primeiro mês você é acompanhado semanalmente, no segundo mês você é acompanhado semana sim, semana não, no terceiro mês você recebe o feedback e os direcionamentos para que você tenha autonomia de personalização e de uso da sua voz. Então, não trabalho com fonodependentes, inclusive meu trabalho se tornou muito famoso por conta disso. Eu amo deixar os meus clientes livres e autônomos. Então, esse projeto é um projeto que tem o propósito de gerar conexão vocal através de cuidados com a voz, com a saúde, através de regulação emocional, de autoimagem, autoestima e autoconfiança, e por meio da visualização de projeção arquetípica do som da sua voz. Então, o tom da sua voz, quando ele aparece para alguém te ouvir, as pessoas já associam: essa pessoa parece segura, essa pessoa parece inocente, essa pessoa parece forte. A ideia é tornar você consciente dessa percepção que o outro tem a respeito da sua voz a partir desse processo. E o quanto é bom, né, Tamara, assim, para quem está em processo de transição de carreira, e hoje muitas pessoas, né, muitas mulheres maduras eu atendo, que estão nesse momento de transição de carreira. E o quanto é importante ela poder passar por um branding vocal, porque eu fiquei imaginando agora uma amiga minha, até vou falar com ela sobre ti. O quanto é importante, uma amiga minha daí de São Paulo, viu? Daí de São Paulo, tua vizinha, né? Tua Alphaville, Barueri
30 minutinhos ali, Alphaville. né? Então, assim, a Simone, e ela é ex-bancária. O quanto a minha comunicação enquanto bancária para atender o público, bater meta e etc e tal, é uma, e o quanto hoje eu, como uma hipnoterapeuta, como uma mentora de vida, o quanto muda a persuasão, o acolhimento, a recepção dessa pessoa, o tratamento, o quanto muda. E às vezes nós estamos tão treinadas, né, como eu estava muito treinada, né, tribunal do júri, enfim, o quanto impacta na nossa vida, o impacto que traz na nossa vida a nossa voz, né? Tamara, olha só. E Tamara, eu acho que nós tínhamos que ter um quadro teu no programa. Isso sim, tá? Tinha que ter um quadro teu no vai ser programa. um prazer. É isso que tem que O ter, que um eu quadro quero teu no programa, né? considerar, Bem, se eu Tamara, quiser colocar aqui, oi, pode vou falar. aguardar. Porque a gente está tentando no delay, você trouxe uma definição do que é um arquétipo. Só para sua audiência ficar ciente, inclusive da sua experiência Uhum, e do quanto você é fluida na sua forma de uhum, explicar, nos seus processos também. Então você acabou de definir de forma muito simples o que é um arquétipo, que é um conjunto esperado de reações para um determinado ambiente e que não uhum. combina de uma Não bancária combina. para uma advogada. Não, Isso é um não combina. arquétipo, o arquétipo Não do combina, advogado, o arquétipo né? da bancária. Bem isso. E então, assim, Tamara, gratidão por estar aqui conosco. Foi uma maravilha. Obrigada. Gratidão ao Maurício, porque correu tudo 100% aqui, tudo maravilhoso, né? Então, uma Brava. alegria te receber. Tu disse que nós não ficamos dependentes de ti, mas, ô, gente, fica assim, tá? Mas fica porque a gente quer. Mesmo quando a cliente foge da sua fono, fica fugindo Eu sei. 2, 3, 4 semanas, mesmo assim a gente fica dependente. Então foi um prazer receber Ai, a como Tamara aqui amo. e nós retornamos então na próxima segunda-feira com o Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Até a próxima segunda. Deus te abençoe. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro.